Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2022 da Enalta. O meu nome é Raquel Smoka, da equipe de Relações com Investidores aqui da companhia, e eu serei moderadora desse evento. Antes de darmos início à apresentação, eu gostaria de fazer alguns avisos importantes. O evento será transmitido ao vivo com tradução simultânea para o inglês. A apresentação estará disponível no site de RI da Enalta e também aqui na plataforma da videoconferência. Ao final da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas, e caso você queira realizar perguntas por áudio, por favor, escreva seu nome e empresa no campo de Q&A da plataforma na parte inferior da tela. E se você deseja realizar perguntas por escrito, da mesma forma, por favor, escreva seu questionamento também no campo de Q&A. Antes de prosseguir, eu gostaria também de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio da Enalta, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições de indústria e outros fatores operacionais podem afetar significativamente o desempenho futuro da Enalta e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições. E estão comigo aqui hoje o nosso CEO, Décio Oddoni, nosso diretor de operações, Carlos Mastrangelo, e a nossa diretora financeira de relações com investidores, Paula Costa. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Paula, que fará a apresentação. Paula, por favor, é com você. Olá, bom dia a todos e obrigada por estarem hoje com a gente na nossa videoconferência, onde a gente vai comentar os nossos resultados do terceiro trimestre de 2022 e os 9 primeiros meses do ano. Bom, vou começar a videoconferência comentando sobre os nossos principais destaques no slide 3. Esse foi um trimestre de grandes conquistas, grandes avanços do ponto de vista operacional, né? A gente concluiu a parada programada do Petrojarl 1, sem nenhuma intercorrência, principalmente sem acidente, né? É sempre bom destacar que a segurança é um pilar fundamental para a companhia, e com isso a gente consegue viabilizar a manutenção da capacidade de geração de caixa operacional entre o sistema antecipado e o sistema definitivo do Campo de Atlanta. Mais adiante, o Carlos Mastrangelo, o diretor de operações, vai dar mais detalhes sobre essa evolução, sobre esses avanços que a gente teve ao longo desse trimestre. Essa semana a gente também anunciou o início da perfuração do quarto poço de Atlanta no sistema de produção antecipada. Então a gente aproveitou um contrato da sonda que a gente assinou no início desse ano, né, antes da subida do preço da commodity. A gente aproveitou esse mesmo contrato para dar continuidade à campanha operacional da companhia e à perfuração de mais 2 poços dentro do sistema de produção definitivo. A gente também teve vitórias, acho que bastante importantes, né, do ponto de vista comercial. Então, acho que o grande destaque foi a assinatura do contrato de venda de óleo com a Shell para todo o período do sistema antecipado, então um contrato que vai até 2024. E no que diz respeito ao sistema definitivo, as obras estão caminhando dentro do prazo, dentro do orçamento. A gente já investiu 285 milhões de dólares no sistema definitivo do Campo de Atlanta, e esse de fato é o nosso grande projeto hoje em andamento. A gente teve também uma redução significativa no nosso custo operacional, então a partir de setembro, e a gente comentou um pouco isso também, né, na última divulgação, que a partir de setembro a gente terminava a parcela do contrato de afretamento do FPSO que é relacionado ao Brent. Então, com isso a gente reduz cerca de 150 mil dólares por dia no nosso contrato de afretamento do FPSO. E isso melhora bastante aí as margens e a capacidade de geração de caixa do projeto. Do lado financeiro, os primeiros meses, nos 9 primeiros meses, né, de 2022, a gente teve uma receita 36% acima do mesmo período do ano anterior. Isso é reflexo do preço do Brent, né, do valor da commodity, associado aí a um aumento de participação da companhia no Campo de Atlanta. A gente teve um EBITDA de 970 milhões de reais nesse período, e com isso a gente terminou o trimestre com uma posição de caixa de perto de 300 milhões de dólares, que dá para a gente a confiança de seguir aí com os investimentos para o crescimento da companhia.
Ao longo do trimestre, a gente teve outras conquistas também que eu acho que merecem então, destaque. Então, nós fomos indicados entre os finalistas para o Prêmio da ANP de Inovação Tecnológica, né, a primeira companhia independente, primeira companhia brasileira, né, e independente para receber tal indicação. A gente entrou no índice BX100 da Bovespa, né, que reflete aí os 100 ativos mais negociados na Bolsa, o que mais uma vez reforça o nosso compromisso de gerar valor para os nossos acionistas de forma sustentável. E a gente alcançou aí o selo Great Place to Work, que demonstra a nossa busca por essa melhoria contínua no nosso ambiente de trabalho, né, além da valorização dos nossos colaboradores. Eu vou passar agora a palavra para o Mastrangelo, que vai comentar um pouco desse desempenho operacional da companhia ao longo desses 3 meses. Mastrangelo. Obrigado, Paula. Bom dia a todos. Passando agora para o slide 4, conforme destacado pela Paula, esse período passado foi um período de investimentos. Nós interrompemos a produção para fazer o que fosse possível e o que era necessário para poder ter continuidade operacional no projeto de Atlanta. Isso é, para que o período entre o final do sistema antecipado e o início do sistema definitivo não tivesse uma interrupção de produção. Então foram feitos serviços necessários para o que a gente chama de life extension. No mar, que não é uma coisa simples, é complexo. Você tem um espaço confinado, com muita gente a bordo, fazendo vários serviços simultâneos. E o período de interrupção da produção, da parada de produção, foi feito durante o inverno, que aí complica mais ainda as atividades de interrupções devido à operação de barco, helicópteros. Mas, no final, eu posso considerar que foi um grande sucesso. Primeiro porque nós não tivemos nenhum acidente, que é um valor fundamental das nossas operações. Conseguimos fazer todos os serviços que eram necessários para dar confiança que nós vamos poder estender a produção do sistema antecipado até a chegada do definitivo. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Tá? Então, esse período trouxe essa recompensa, esse período de investimentos no projeto de Atlanta trouxe essa recompensa da gente poder não ter aquele gap de produção, aquele intervalo sem produção durante o final do antecipado e o início do sistema definitivo em meados de 24. Além disso, ainda nessa parada fizemos uma ampliação da capacidade de tratamento de água produzida em mais de 30% da capacidade do projeto original. Lógico que a parada aproveitamos para várias outras coisas, inclusive fazer todas as inspeções necessárias para atender as normas reguladoras do Ministério do Trabalho para evitar uma outra parada, né? Então, tudo foi feito nesse período. Então, em resumo, foi um período de investimentos que nós sacrificamos uma parcela do tempo de produção do antecipado para poder estender essa produção durante o definitivo. Agora, passando aí para o slide 5, próximo slide, vamos falar sobre o sistema definitivo, uma atualização da situação do sistema definitivo, que hoje está seguindo conforme foi planejado desde o início. Nós tivemos a sanção do projeto em fevereiro e as atividades continuam em sequência conforme planejado. Nós temos hoje, até é bom para explicar como é que seria agora que nós temos essa confiança em seguir em frente com o sistema antecipado, como se dará essa transferência entre o sistema antecipado e o definitivo. Bom, nós temos hoje um sistema de produção mais ao sul do campo de Atlanta, produzindo com 3 poços conectados neles. Iniciamos ontem a campanha de perfuração de 3 poços, sendo que o primeiro dos 3 nós vamos substituir aquele poço 3 que nós interrompemos há pouco tempo. Vai ser esse primeiro poço que está sendo perfurado agora, vai entrar em produção no sistema antecipado, completando 3 poços no sistema antecipado. Os outros 2 vão aguardar
a chegada do sistema definitivo mais para frente. Quando chegar o sistema definitivo, ele vai ser instalado mais ao norte, sem nenhuma interferência entre o antecipado e o definitivo. Eles vão poder continuar trabalhando em paralelo, simultaneamente, sem necessidade de interromper a produção do antecipado. Com isso, os poços que estão aguardando a chegada dele vão ser conectados no sistema definitivo. Ele vai entrar em produção em meados de 24, e os mesmos barcos que instalaram esses poços no sistema definitivo, que vai entrar em produção, eles vão mais ao sul, e poço a poço nós vamos levando ele para o norte, até o momento em que interrompe a produção do antecipado e ele é descomissionado. Com isso, a gente consegue fazer uma transição suave entre um sistema e o outro, com o mínimo de perda de produção nessa transferência. Esse é o planejamento. Nesse slide a gente pode ver algumas fotos aí do FPSO no dique seco, a árvore de Natal submarina, que são as válvulas que são colocadas no topo do poço, no fundo do mar, que já chegou para o próximo poço, a sonda, alguns dias atrás, passando pela Baía de Guanabara, em direção à locação de Atlanta, e a fase principal que nós estamos no sistema definitivo, que nós terminamos aquela fase de detalhamento do projeto. Agora é a fase de construção, de execução para a entrega dos equipamentos, entrega de montagem. Então, nós passamos de fase. Estamos aí com um sistema de gestão que consiste em comitês, são os steering committees, compostos pelos CEOs das principais empresas participantes, e nós fizemos também um peer review para ter certeza que não existe nenhuma desconexão entre todas as etapas, todas as fases, para seguir em frente com menor nível de incerteza possível. Ok. Agora, passando para o slide 6, por favor. Aqui nós temos a distribuição do CAPEX, que foi aprovado na sanção do projeto em fevereiro desse ano. Ele, como falei, é o mesmo CAPEX, foi aprovado 1,2 bi, sendo que um pouco mais de 100 milhões ele é diferido para mais à frente, durante a operação, além de 24. Do restante, 80 milhões se referem à compra do FPSO e outros 420 necessários para fazer a adaptação do FPSO para Atlanta. Pensando nesse valor, ele é um valor bem reduzido em relação ao usual. Isso porque as adaptações são de pequeno porte, não são intervenções significativas, são poucos módulos novos. Por isso que a gente consegue fazer essa implantação do sistema definitivo num prazo reduzido. E o restante do orçamento, em torno de 700 milhões, refere-se à perfuração dos novos poços, os equipamentos submarinos, linhas, as bombas submarinas, que a gente está partindo para uma solução muito mais robusta em termos de confiabilidade e prazo entre intervenções, para ter uma constância, uma continuidade operacional muito maior, completando aí os 700 milhões restantes. Desse total do orçamento, 93% já foi contratado, são valores firmes. O restante dos 7% referem-se a itens orçados para as fases seguintes, para as fases finais de conexão, instalação das estacas de ancoragem, instalação do FPSO, comissionamento. Então, são os itens que ainda estão em processo de contratação, mas é uma fração muito pequena, dando uma segurança grande aí no orçamento do projeto. Então, agora agradeço e passo a Paula para continuar aí com os resultados do financeiro do trimestre. Obrigada, Mastrangelo. Vou passar agora então para o slide 7 para comentar aí os principais indicadores financeiros da companhia.
Esse foi um trimestre, como a gente já teve a oportunidade de comentar, onde a gente dedicou ao investimento da companhia, né, nessa jornada aí de crescimento. Então, ele foi um trimestre onde, de alguma forma, a gente abriu mão da produção de Atlanta, né, por um determinado período, para que a gente pudesse fazer a reforma no FPSO e pudesse buscar essa recertificação da unidade e, com isso, ter a continuidade da produção até que o sistema de produção definitivo já tivesse implementado e a gente pudesse, então, dar continuidade a esse crescimento da produção de Atlanta. Refletindo isso, a gente teve uma produção de cerca de 3 mil barris de óleo por dia, na média, né, de Atlanta, dado que o campo não produziu todos os dias, né, do trimestre, e ele teve algumas interrupções, né? Então teve a principal delas foi a parada programada para a execução da obra, né, do FPSO, que, como eu comentei, é de extrema importância para a financiabilidade da companhia no longo prazo. Campo de Manati, a gente teve uma produção de cerca de 15 mil barris, que é mais ou menos 7 mil barris de óleo equivalente, né? São referentes à produção de Enalta, dado que a gente tem 45% do campo, e essa produção ela também reflete, de alguma forma, uma redução da demanda pelo gás do campo de Manati. A diminuição da produção, ela claramente tem um efeito na receita líquida, então quando a gente compara a receita líquida, a gente também teve uma redução, né, da receita líquida, que fechou o trimestre em 167 milhões de reais, né, sendo 50 milhões relacionados a Atlanta e o restante relacionado a Manati. Então, Atlanta a gente teve uma redução da receita e Manati, por outro lado, ele cresceu cerca de 1,5% quando comparado com o mesmo período do ano anterior, embora com uma produção menor, os reajustes contratuais acabaram do preço, né, do gás, acabaram proporcionando essa receita acima do mesmo período do ano passado. Quando a gente olha os 9 meses, aí a gente teve uma receita de 1,5 bilhão de reais, né? Então um incremento de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior. A gente tem uma valorização do Brent nesse período, além do incremento da participação de Enalta no campo de Atlanta. Hoje a gente tem 100% do campo de Atlanta. O EBITDAX desse trimestre foi de 47 milhões de reais, então ele mais uma vez é menor do que o contabilizado em 21, né? Ele é reflexo de todo esse trabalho que foi feito ao longo desse trimestre, possibilitando aí a recertificação da unidade e a extensão do contrato. Quando a gente olha no acumulado, o EBITDAX em bases recorrentes, né, ele teve até um aumento de 15% quando comparado ao ano anterior. Vale lembrar que os 9 primeiros meses do ano passado, eles foram impactados pela combinação de negócio, quando a gente assumiu os 50% adicionais de participação no campo de Atlanta, no meio do ano passado. Isso teve um efeito no resultado, um efeito no EBITDAX, o que torna as bases não diretamente comparáveis, né? Então, se a gente expurga esse resultado, a gente vê claramente um aumento no EBITDAX dos primeiros 9 meses de 22, quando comparados ao mesmo período de 2021. O lucro do trimestre foi de 19 milhões de reais, então foi uma redução, né, de 86% em relação ao mesmo período do ano passado. E na comparação dos 9 meses, a gente ficou com 200 milhões de reais, né, e o ano de 21 ele também está impactado pelo mesmo efeito não recorrente da combinação de negócios, né? Então, quando a gente retira esse efeito não recorrente, o lucro dos 9 meses ele ficou bem próximo ao mesmo período do ano passado. Bom, vamos passar agora então para o slide 8 e detalhar um pouco mais da operação do campo, né? No slide 8 a gente pode ver que o OPEX ele teve uma redução significativa, né? Passou de 39 milhões de dólares para 20 milhões de dólares, quando a gente compara os trimestres de 2022 com o trimestre de 2021. Essa redução ela é principalmente fruto da capitalização dos custos incorridos durante a parada programada. Então, considerando, como a gente já explicou, né, considerando que esse é o investimento feito para a produção futura do campo, os custos relacionados a esse período, eles são capitalizados e, portanto, não impactam o OPEX. Por outro lado, a gente pode ver que o Brent médio de venda ainda está em patamares bastante favoráveis, né, acima da média histórica, o que torna esse projeto, mais uma vez, aí, um forte gerador de caixa.
A gente teve uma redução importante nos custos operacionais a partir de setembro. A gente já teve a oportunidade de comentar isso na última divulgação, né? O nosso contrato de afretamento do FPSO, ele tinha uma parcela do afretamento que era relacionado à cotação do Brent. Então, para Brent mais altos, a gente tinha um afretamento mais alto e quando o Brent caía, esse custo do afretamento ele também era reduzido. Contudo, essa parcela adicional ela tinha um teto, tinha um valor máximo, né, no acumulado, que uma vez atingido, ela não é mais devida, a gente não tem mais essa parcela adicional. Então, com isso, a gente atingiu esse teto ao longo do terceiro trimestre. O mês de setembro, a gente já teve essa redução de 150 mil dólares por dia, o que representa mais ou menos metade aí do custo do afretamento, do valor do afretamento, né, do FPSO. A gente já incorporou essa redução e aí vale até o final do contrato da unidade, né, até o final do sistema de produção antecipado. Então, sem esse valor adicional, a gente vai ter uma geração de caixa adicional no projeto. No slide 9, a gente pode ver a nossa posição de caixa. A gente terminou o trimestre com 1,5 bilhão de reais no caixa. Então, acho que a gente tem, né, mais uma vez, um balanço bastante robusto para seguir com os investimentos, né, e com esse crescimento da companhia, continuar, né, dentro do nosso plano de negócio, da nossa jornada de crescimento. Durante esse período, a gente fez investimentos de mais ou menos 464 milhões de reais, a grande maioria deles relacionados ao sistema definitivo, e um pouco acima de 100 milhões de reais foram relacionados ao sistema de produção antecipada, e aí principalmente a custos incorridos em função da parada programada e essa obra do Petrojal, né, do FPSO, né, referente à recertificação e à extensão do contrato da unidade. Como parte aí da nossa política de hedge, e dado que a grande, né, parte do nosso investimento ele é dolarizado, hoje a companhia ela tem mais de 90% do caixa dolarizado. Isso gera um impacto em resultado, né? Então, nesse trimestre a gente teve um impacto positivo de variação cambial, e o restante do caixa ele vai estar aplicado a instrumentos conservadores em reais, né? Isso gerou para a gente uma receita financeira de pouco acima de 20 milhões de reais nesse período. Passando para o slide 10, eu vou comentar um pouco do nosso posicionamento estratégico, né? Como a gente comentou no terceiro trimestre, a gente acho que foi um trimestre muito importante para a companhia, né? Embora a gente tenha um reflexo aí no resultado, né, em função da redução da produção, ele foi um trimestre, eu diria, de construção, né, desse crescimento e desse futuro da companhia. A gente teve a interrupção da produção para fazer obras relevantes no navio, né, no FPSO, que permite a gente, né, seguir nesse caminho da recertificação da unidade, a posterior extensão do contrato, né, e que mais uma vez cria aí essa ponte operacional entre o sistema antecipado, né, de Atlanta e o sistema definitivo, que por si só é o grande projeto de Atlanta. Então, eu acho que ter tido sucesso nessa parada programada, né, ter sido bem sucedido, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum acidente, eu acho que tudo isso foi super relevante, né, para que a gente continuasse nessa construção de crescimento da Enauta, né. A gente é bastante diligente na gestão dos nossos ativos, então está sempre buscando uma eficiência maior na operação de Atlanta. Acho que a gente já nesse trimestre, né, já mostra aí uma redução importante no OPEX de Atlanta, fruto do mecanismo de contratação do FPSO e o reflexo no afretamento dessa unidade, o que vai definir uma maior geração de caixa, né, por parte do ativo. A gente continua bastante focado na implementação do sistema definitivo, então o fato da gente continuar progredindo dentro do prazo e dentro do orçamento, né, acho que são conquistas bastante importantes para a companhia ao longo desse trajeto. E a gente continua trabalhando aí para otimizar nossa estrutura de capital, ter uma estrutura de capital robusta. A gente segue com um balanço forte para dar continuidade a esses investimentos, a esse crescimento da companhia e continuar cumprindo aí com a nossa estratégia.
Eu vou terminar a apresentação por aqui, vou passar a palavra para o Décio, que vai comentar um pouco mais sobre a estratégia da companhia e sobre o nosso momento. Em seguida, a gente vai abrir então para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada a todos. Décio. Bom dia a todos. Obrigado aos que nos acompanham nesse momento. A Paula e o Mastranjo já relataram, né, o que aconteceu no trimestre da Enauta, mas eu queria resumir dizendo o seguinte: né? Esse trimestre é um trimestre que indica o sucesso da nossa estratégia e da redução do nosso risco. Né? Porque, se vocês lembrarem, no final do ano passado a gente tinha um projeto, né, o Sistema Antecipado, que estava previsto para se encerrar no início de 2023. Com isso, a Atlanta deixaria de gerar caixa, né, para a companhia a partir de 23, e um sistema definitivo que não estava ainda aprovado. A gente estava conduzindo as licitações para poder chegar à decisão de seguir adiante ou não com o sistema definitivo. A gente tinha a opção de compra do FPSO por 80 milhões que vencia em fevereiro de 2022. Então, nós tomamos naquele momento, no final do ano passado, a decisão de apostar na extensão do contrato do Petrojal, o navio que está lá no sistema antecipado, você sabe. E para isso a gente precisava parar a unidade no mar, fazer um trabalho, como o Mastranjo já comentou bem, intenso no navio, para permitir que a gente tivesse possibilidade de conseguir da certificadora do navio a extensão da vida útil dele e da permanência dele no campo. Então, era necessário fazer o que a gente fez, que era essa parada, e essa parada seria fundamental para determinar as possibilidades de extensão desse contrato. Se a gente não tivesse sucesso na extensão, a gente teria que parar a produção em Atlanta em 2023. Então, a parada foi um sucesso, não só do ponto de vista de segurança, como já foi colocado, mas também do ponto de vista operacional. As informações que a gente já recolheu indicam que não há nenhum empecilho para a extensão do contrato identificado até agora, que aumenta bastante a chance da gente conseguir essa extensão, que a gente espera, né, que venha até o mês de dezembro. Depende ainda da certificadora, mas o lado bom da parada foi que esse período todo de inspeção do navio que foi né, conduzido aí durante esse trimestre não trouxe até agora nenhuma situação que impeça a recertificação, que é uma excelente notícia e que diminui muito o risco da companhia. Continua existindo algum risco por enquanto a gente não receber a confirmação formal, né? A gente não tem a certeza de que a certificação vai vir, mas a gente está cada vez mais diminuindo o risco de que isso ocorra, e para tal a certificação for fundamental. E foi um trimestre importante também para o sucesso da estratégia e para a redução do risco também do sistema definitivo, porque nós conduzimos as contratações durante 2021 e a gente estava preparado para assinar os contratos no início desse ano. E esses contratos foram favoráveis para nós porque foram feitos no momento em que os preços ainda estavam melhores no ambiente de serviço. O aumento do preço do petróleo a partir do final do ano passado se refletiu em significativo aumento de custos, especialmente barcos e sondas de perfuração. Então, nós tomamos a decisão também, né, nesse momento, de antecipar a perfuração dos dois poços adicionais do início do sistema definitivo, utilizando os contratos mais favoráveis que nós tínhamos. E a gente tomou a decisão de seguir adiante com o sistema definitivo. Como o Mastranjo comentou, a gente mudou de fase no sistema definitivo. A gente passou da fase de engenharia, agora estamos na fase de execução, e um dos riscos enormes que existe nessas fases, nesse tipo de projeto, é que você não termina a engenharia e isso leva a uma revisão do orçamento e uma revisão do prazo. E a gente superou esse primeiro gate de passagem, né, esse primeiro portão, sem nenhuma revisão de orçamento, sem nenhuma revisão de prazo. Então, a gente pode dizer que continua o sistema definitivo de Atlanta no prazo e no orçamento. E aumentou muito a chance de nós termos sucesso na certificação do Petrojal por mais 2 anos. Com isso, a gente tem mais possibilidade de que a nossa estratégia
de continuar produzindo em Atlanta por volta de 20 mil barris em 2023 e o aumento da produção em 2024 está cada vez mais próximo. Eu acho que essa é a grande notícia do trimestre. Foi um trimestre necessário, já foi falado aqui, um trimestre de sacrifício, mas, para quem acompanha a companhia, eu diria que foi um trimestre de enorme sucesso. Além disso, a gente teve algumas outras alegrias no trimestre, né? O ingresso aí no índice IBRX 100. A Enauta tem uma excelente equipe técnica, a única equipe técnica do independente brasileira capaz de conduzir um processo de desenvolvimento de um campo de petróleo em águas profundas, né? O campo de Atlanta, independente. E nós conseguimos esse ano, né, o selo aí do Great Place to Work. Isso mostra a satisfação das equipes que estão trabalhando na Enauta, especialmente no projeto de Atlanta. Pode parecer um tema menor, mas ele não é. Ele é muito importante. Conseguir a certificação de Great Place to Work de uma equipe que está dedicada a um projeto da importância do Atlanta para a Enauta mostra o engajamento do time, né? E engajamento do time é absolutamente fundamental para que a gente tenha sucesso no projeto. Então, o simbolismo da gente ter conseguido essa certificação nesse momento, eu acho que também fala, né, do sucesso que a gente tem tido aqui na condução do projeto de Atlanta. Eu quero, né, agradecer a equipe nossa e felicitar pelo desempenho, porque isso aí tem sido fundamental para nós. E para deixar espaço para perguntas, eu queria só comentar umas notícias ótimas que a gente teve aí muito recentemente. Uma delas é agora de manhã, não está nem no release aí. São os esforços de sustentabilidade da Enauta, né? Pela primeira vez, uma companhia brasileira independente é finalista do Prêmio de Inovação Tecnológica da ANP. A gente tem um projeto Costa Norte que estuda manguezais e que foi selecionado, né, como finalista desse prêmio da ANP. E hoje de manhã ficamos sabendo que também, né, fomos colocados como finalistas do Prêmio de Sustentabilidade da Firjan, com um projeto semelhante, Mangues do Rio. Quer dizer, a Enauta foca o esforço dela aí no estudo dos manguezais, né? Então, o fato da gente ter dois prêmios aí, finalista em 2 prêmios com esses projetos, mostram também que o nosso esforço aí de contribuição para o meio ambiente está sendo reconhecido, e isso é muito importante para nós nesse momento. Então, com isso, eu queria agradecer a vocês aí por estarem com a gente e abro espaço para que a gente possa responder algumas perguntas. Obrigada, Décio. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer uma pergunta por voz, por favor digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Caso queira que a sua pergunta seja lida, por favor digite seu nome, companhia e pergunta. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Tasso Vasconcelos, do UBS. Tasso, por favor, pode abrir o seu microfone. Oi, pessoal, bom dia, Décio, bom dia, Paula. Voltando aqui no tema de funding, inclusive se vocês comentaram no início da apresentação, já peço desculpas, entrei um pouco atrasado, mas vocês soltaram recentemente um comunicado que estavam avaliando eventualmente levantar um pouco mais de recursos adicionais. A gente sabe que vocês têm um investimento robusto aí para os próximos meses na continuação do desenvolvimento do sistema definitivo de Atlanta, então queria entender um pouco a cabeça de vocês para esse funding, talvez se pudessem dar uma ordem de grandeza e timing que vocês estimam para uma eventual necessidade de uma maior liquidez para ir adiante com esses investimentos em Atlanta. E uma segunda pergunta, recentemente a gente também tem visto algumas notícias sobre o desinvestimento da Shell em Parque das Conchas, e claro que a Enauta nesse cenário surge como uma potencial compradora para esse ativo. Então, se puderem compartilhar também um pouco a cabeça de vocês para esses investimentos de M&A da companhia. A gente sabe que vocês estavam procurando alternativas de novos projetos, então aqui nesse projeto especificamente de Parque das Conchas, se vocês têm eventualmente interesse em avaliar, se pelo tamanho do cheque que a gente viu de próximo a 1,5 bi de dólar, se eventualmente vocês avaliariam isso sozinho ou em consórcio, ou se eventualmente pelos investimentos que vocês já têm em Atlanta, se não está no momento de avaliar esse projeto em específico. Qualquer coisa aqui ajudaria a gente bastante. Obrigado.
Vamos lá, obrigado pela pergunta. A segunda parte eu vou responder e a segunda eu vou pedir que a Paula me ajude. A gente está olhando o Parque das Conchas, sim, faz parte do nosso, né, desejo de fazer uma aquisição para diversificar portfólio. Então, a resposta é sim, estamos analisando. E a questão do fund, eu vou pedir que a Paula me ajude, por favor, Paula. Oi, Tássio, bom dia, obrigada aí pela pergunta. Bom, sobre a questão do funding, eu acho que ao longo dos últimos anos, né, especialmente depois da aprovação do FID, a companhia já vem comentando, né, a nossa estratégia de otimizar a estrutura de capital, né? Então, hoje a gente é uma companhia geradora de caixa, a gente tem um balanço super robusto, a gente tradicionalmente, né, sempre teve um perfil mais conservador na gestão do balanço, a gente sempre carregou uma posição de caixa, né, bastante relevante no balanço, e com o investimento de Atlanta, obviamente, esse caixa começou a ter um destino aí específico para o projeto, né? Então, sendo uma companhia geradora de caixa, com 2 ativos em produção, e carregando um caixa robusto há tanto tempo, eu acho que faz sentido a companhia pensar em alternativas para otimizar essa estrutura de capital. Então, no final, eu acho que a divulgação, né, feita recentemente, acho que ela vem em linha justamente com essa estratégia já amplamente divulgada aí da companhia, da gente sempre estar olhando, né, essas oportunidades e avaliando, e a gente trabalha com diferentes alternativas, mas avaliando as alternativas para uma potencial melhora na estrutura de capital. Só complementando aí o que eu comentei sobre o Parque das Conchas, é um ativo que ele tem muita semelhança com o que a gente sabe fazer, né? O nosso pessoal desenvolveu, né, foi o único independente, primeiro independente, desenvolveu um projeto de produção de petróleo em águas profundas, de óleo pesado, com bombas submarinas, que é exatamente o que é utilizado no Parque das Conchas. Então, acho que a gente tem muito conhecimento e muita capacidade para fazer uma avaliação adequada e se tiver sucesso, né, operar com êxito esse ativo. Perfeito, tá claro. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta recebemos por escrito da senhora Caroline Rizeto. A pergunta é sobre os recentes problemas técnicos em Atlanta devido à recorrência. Como isso tem afetado as metas de lifting cost e fluxo de caixa da empresa? E ela continua com a seguinte pergunta: o cronograma hoje se mantém para a entrada do sistema definitivo ou há a possibilidade de atraso? Bom, vou começar pela segunda. Obrigado aí pela pergunta. A gente acabou de relatar, não tem nenhuma previsão de atraso, pelo contrário, né? O sistema definitivo está no prazo, está no orçamento, e a gente está muito satisfeito com o que a gente está vendo, né, da execução dos contratos e das obras. Em relação às questões operacionais de Atlanta, eu gosto de lembrar o seguinte: a gente decidiu conscientemente estender a vida do sistema antecipado para permitir que a companhia continuasse gerando caixa com a produção de Atlanta até 2024, quando chega o sistema definitivo, que efetivamente vai ser robusto e preparado para durar muito tempo na locação. Enquanto isso, a gente tem que conviver com as limitações dessa decisão de fazer essa extensão. Teria sido mais fácil para nós, do ponto de vista reputacional e operacional, desistir do sistema antecipado depois que ele tivesse levantado as informações necessárias para nos dar certeza de aposta no sistema definitivo, que a gente não estaria convivendo com essas dificuldades que são do dia a dia de um sistema como o que a gente tem hoje. Então, é normal, dentro das circunstâncias, que a gente tenha interrupções. As interrupções ocorrem em todas as instalações de produção. Elas são mais visíveis na Enauta, porque a Enauta só tem uma plataforma e 3 poços. O tempo médio de duração das bombas que nós utilizamos, que são do mesmo tipo de bomba utilizada, por exemplo, no Parque das Conchas, da Shell, é de 2 anos, em média. Então, falhas ocorrem. Agora, quando são 3 bombas, evidentemente que essas falhas são visíveis e, no nosso caso, elas demandam uma informação ao mercado. Paradas normais de produção nos FPSOs acontecem.
essas instalações elas não trabalham com 100% de taxa de operação. Trabalham na faixa de 90% de taxa de operação, o que significa que normalmente 10% do tempo elas estão paradas. Numa companhia com portfólio diversificado, isso fica diluído. Numa companhia como a Enauta, que só tem o FPSO do sistema antecipado de Atlanta, essas paralisações ficam visíveis com muito maior facilidade. O último fato relevante que nós relatamos foi uma paralisação fruto de um pequeno vazamento numa linha de 10 polegadas, quer dizer, de 4 polegadas, 10 centímetros de diâmetro, que ocorreu e que está sendo reparada. Então, e essas coisas são normais na operação. O nosso problema, que a gente está trabalhando para resolver, é finalmente colocar um sistema definitivo e confiável, desenhado para isso em Atlanta, e diversificar o portfólio. Essa é a solução para a nossa companhia. A questão é que isso toma tempo. Tudo que a gente faz no nosso negócio toma tempo. Colocar um sistema definitivo em Atlanta em 2 anos é excepcional. Não existe paralelo recente. Mas a gente só conseguiu porque nós tínhamos o sistema antecipado, que nos permitiu fazer isso de forma rápida, e a gente conseguiu comprar um FPSO que já existia e conseguiu desenvolver um projeto que muda pouco o FPSO, como o Mastrangelo falou. Mas uma bomba dessas leva 6 meses para ser reparada. Nós temos 3. Então, se a gente tivesse 20 bombas dessas, se uma parasse, o impacto na produção seria muito menor. Então, o nosso problema é esse. Um sistema antecipado que foi desenhado para ficar pouco tempo e que nos convém agora que ele seja estendido, por isso que a gente está estendendo, e um portfólio concentrado que a gente está trabalhando para desconcentrar. Obrigada, Décio. A próxima pergunta recebemos por áudio, Eduardo Rosa, da 4M. Pode abrir o seu áudio, por favor. Oi, pessoal. Alô, estão me ouvindo? Sim. Opa, Bom dia. Pessoal, obrigado aí pela... Bom dia. Tenho, na verdade, 2 dúvidas, né? Acho que a primeira, eu acabei perdendo aqui, é mais ou menos no sentido assim, de cronograma, quando que a gente pode esperar essa confirmação dessa renovação do sistema antecipado, né? Até quando? E a minha segunda pergunta é, trimestre atrás, vocês estavam vendo algum tipo de parceiro para estar junto ali com o SD, e eu queria saber se essas conversas continuam, como que está a visão da companhia nesse aspecto. Obrigado. Bom dia. A primeira parte da pergunta era sobre o prazo da certificação, né? Isso. Até dezembro. Quando a gente pode em dezembro esperar a gente vai ter aí a resposta da certificadora, se nós teremos ou não a certificação, a gente está confiante que vai conseguir, mas só vamos ter certeza quando chegar essa resposta, e está prevista para dezembro. A segunda parte é em relação a desinvestimento em Atlanta. Em 2021, antes de nós termos tomado a decisão de buscar a extensão do sistema antecipado e de termos aprovado a construção do sistema definitivo, nós efetivamente buscamos parceiros em Atlanta, porque o risco naquele momento era maior. O processo se arrastou e a gente optou por não seguir adiante com o desinvestimento de Atlanta. Então, hoje nós estamos seguindo sozinhos. Nós não vamos fazer nenhum processo para desinvestir participação em Atlanta. Agora, a gente está sempre receptiva a propostas não solicitadas. Se surgir algum interesse e alguma proposta que seja atraente, a gente pode avaliar. Não está nos planos, e Atlanta hoje é o projeto que temos em que melhor usamos os recursos dos nossos acionistas. O retorno é muito atraente e a gente está apostando fortemente no projeto. A próxima pergunta recebemos por escrito,
Bom dia, gostaria que comentasse as expectativas da companhia para o portfólio de exploração e o que temos programados para esses campos. Antes de passar a palavra para o Décio, só gostaria de lembrar que para fazer perguntas basta digitar o seu nome e o nome da companhia aqui no campo do Q&A. O portfólio de exploração da Enauta, ele é composto de ativos de alto prêmio e alto risco na margem equatorial e leste, em Sergipe e Alagoas, no Espírito Santo e Pará-Maranhão e Foz do Amazonas, e de alto risco e baixo custo na Bacia do Paraná. Então, a gente, em 2022, nós perfuramos, a operadora era a Exxon, um poço em Sergipe, primeiro poço na região. O poço foi seco, mas ele não elimina o otimismo em relação àquela área da Bacia de Sergipe e Alagoas. O consórcio agora, chefiado pela Exxon, está avaliando os dados para decidir os próximos passos. Imagino que em algum momento deve ser perfurado um próximo poço em Sergipe, mas não está no horizonte visível. Não está programado para 2023, por exemplo. E também não temos nenhuma previsão de perfuração na margem equatorial, nos poços lá de Pará-Maranhão e Foz do Amazonas. Os contratos estão suspensos por questões ambientais. A Petrobras está informando que deve perfurar naquela região a partir do final do ano. Acho que vai ser um indicativo positivo para nós, tanto do ponto de vista da obtenção da licença ambiental, quanto da atratividade da região. E a gente já tem uns blocos com a Petrobras no Espírito Santo que a gente está discutindo aí os próximos passos. O importante de tudo isso é que o compromisso da ANP, da Enauta com a ANP, se a gente decidir não perfurar os poços que estão previstos, é de 300 milhões de reais. Então, o custo da opcionalidade que a Enauta tem é de 300 milhões de reais e a gente vai avaliar o andamento das perfurações de outros e as análises que a gente está fazendo para decidir se nós vamos, em algum momento, perfurar algum poço exploratório adicional. Não tem nada previsto por enquanto. E estamos também avaliando outras oportunidades para ver se nós encontramos alternativas de exploração para o longo prazo, para perfurações além do final da década, em áreas de menor risco. A gente tem um time robusto, todo barril produzido um dia foi descoberto. Nós não temos planos para perfurar mais poços de custo elevado no curto prazo, a não ser que seja mais atraente perfurar um poço do que pagar multa por não fazê-lo, mas estamos estudando opções para longo prazo. Eu sempre digo que uma companhia de exploração e produção saudável, ela tem que ter um portfólio balanceado, tem que ter uma forte geração de caixa no curto prazo para investir uma parte pequena do EBITDA, 5%, 10%, em risco. Então, e tem que ter projetos de crescimento de produção para o médio prazo e esse uso do EBITDA para descobertas que possam ser desenvolvidas no longo prazo. O que nós queremos na Enauta hoje é aumentar a produção no curto prazo, é por isso que nós falamos em M&A, para gerar mais caixa. A gente já tem um aumento de produção contratado com a Atlanta a partir de 2024. A gente tem que abrir o caminho para que esse crescimento de produção venha no longo prazo também, não só no médio prazo, como a gente tem previsão hoje. O portfólio de uma companhia de upstream precisa continuar crescendo permanentemente. E tem duas maneiras somente de crescer. Ou por M&A, aquisição, inorganicamente, ou organicamente com alguma exploração. Idealmente, uma exploração de baixo risco. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Eu gostaria de passar a palavra ao Décio para que faça as considerações finais da companhia. Décio. Bom, obrigado a todos aí por ter nos acompanhado
nesse trimestre, nesse ano, né, porque essa é a última divulgação nossa em 2022. Não desejo a todos, né, um bom final de ano. E espero que na próxima divulgação, que vai ser em 2023, a gente já tenha a confirmação de que o sistema antecipado de Atlanta vai continuar operando até 2024, que o poço que nós estamos perfurando agora já vai estar sendo conectado no sistema antecipado, a gente vai estar com um aumento significativo de produção e de robustez na produção, porque a gente traz aí backup para as bombas, coisa que a gente não tinha, e que o sistema o sistema definitivo de Atlanta continue no prazo e no orçamento, para que a gente tenha um ano de 2023 muito melhor do que a gente teve em 2022 e seja o prenúncio de um ano melhor ainda em 2024. Muito obrigado a todos aí. Até a próxima. A videoconferência da Enalta está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham todos um bom dia.